Olá, turma. Bom dia a todos. É, Seguindo com a nossa aula de LaTeX, neste momento nós vamos aprofundar os conceitos aqui em criação de tabela. E este é o momento que muita gente assusta ao olhar o código, porque realmente parece coisa de maluco, né? Parece muito estranho isso aqui. Só que, por incrível que pareça, existe um padrão. Identificando esse padrão, ou podemos ver isso também como vários padrões, né? Mas identificando este padrão de programação, nós conseguimos trabalhar construindo tabelas bem fáceis de serem mantidas e gerenciadas via programação. Dessa forma, a gente tem um controle muito grande sobre cada célula, sobre cada borda, se vai ter borda, se não vai, o espaçamento. Podemos fazer uma série de configurações de tabela, podemos colorir cada etapa. Bom, existe infinitas possibilidades aqui de edição, né? Mas nós não vamos abordar isso tudo aqui nesse curso, apenas o básico para editar a tabela no documento. Quem quiser fazer tabelas mais complexas, tabelas mais coloridas em outros documentos, em outros templates, depois pode aprofundar aí nesse mundo aí de criação de tabela de LaTeX. Mas aqui no nosso template a gente tem que seguir algumas regrinhas de edição, então vai ser uma coisa meio amarrada para não ficarem tabelas muito diferentes uma da outra, certo? Para manter também o padrão visual das tabelas de todos os trabalhos. Obviamente que um trabalho ou outro pode fazer algumas alterações na tabela de acordo com os dados, enfim, mas aí é outros detalhes. Bom, então eu vou explicar para vocês aqui, né, explicar a fundo o que é cada uma dessas linhas de programação, como é que vocês vão fazer, para editar a tabela. Será que tem que ser tudo na mão? Será que não tem nenhuma ferramenta, nenhum software externo para nos auxiliar na construção dessas tabelinhas? Porque aqui quem já está olhando para cá já está achando algo meio estranho, né? Veja que essa é uma tabela, esse código aqui é uma tabela. Então a gente pode clicar nesse símbolo aqui, né, da setinha para a direita, para ir lá na visualização dessa parte do código. Então, como vocês podem ver, nós temos aqui sim uma tabela no formato escolhido por nós. Né? Isso aqui foi definido, né, que será desse jeito. Tem gente que gosta de fazer tabela com outras cores, com outros layouts, mas enfim, o padrão do nosso TCC será esse, ok? Então a gente tem que seguir esse padrão de tabela. Lembrando que nós temos tabela e temos quadro. Todos os dois eles são similares na programação. Vocês vão ver que é bem parecido, só que tem algumas diferenças e nós vamos abordar todas essas diferenças para deixar claro como que vocês vão fazer cada uma das duas, o elemento tabela e o elemento quadro. Muito bem, então nessa aula aqui nós vamos aprender linha a linha aqui o que significa. Bom, o begin, né, o begin table, está começando uma tabela e o end table está finalizando. Então, tudo aqui dentro é o código para uma única tabela do seu documento. Esse IBGE tab aqui é apenas mais uma macro lá do ABNTEX. Então, a gente vai manter, né? A gente não altera nada disso aqui para toda a tabela. Essas linhas aqui ficam iguais, ok? Para todas as suas tabelas, essas linhas vão ficar iguais. Exceto para o pessoal que quiser colocar a tabela, né, configurar a tabela para ficar exatamente na posição desejada. Né, porque, novamente, fazendo desse jeito aqui, né, com HTB, é o LaTeX que vai escolher onde que vai ficar a tabela, onde ela vai ser exibida, qual a posição que ela vai estar, ok?
Vamos em frente. Então, não altere nada aqui. O caption vai ser exatamente o nome da sua tabela, né, o título da sua tabela, certo? O título da tabela. Coloquem o ponto final, não esqueçam do ponto final, tá? Não esqueçam, ele não faz isso automático. Dá para fazer? Dá para fazer um código fonte ali depois, tudo bem. Quem quiser fazer, pode fazer, fica à vontade. Mas ele não faz automático, tá bom? Então fiquem de olho, quem não for programar isso, sempre deve colocar um ponto final aqui antes da chave terminar. Então, antes de você fechar a chave, bota um ponto final. Não vai botar o ponto final depois da chave. Muito bem, então o label, que é o nosso, o que vai ficar aqui dentro, assim como tem o label lá da figura, é o nosso ID do elemento, é o ID. E aí pode colocar tabela, underline ou tabela menos e o nome, um nome, né, um CPF, né, a chave primária que você gostaria de colocar para a tabela. Então aí vai do gosto de cada um. Lembrando que não repita o identificador para nenhum outro elemento, até para citação. Não repitam esses identificadores de elementos no LaTeX. Nesse template aqui não, tá? Muito bem. Então isso aqui também, ou seja, então essas duas linhas também serão, quer dizer, exceto o que está dentro da linha, né? O que está dentro da chave, o que está dentro da chave você vai alterar, mas toda a tabela vai ter esse label aqui, vai ter essa chave fechando e abrindo. Então mantenha o padrão, vocês vão alterar o que? Aqui dentro da chave, certo? Deixa o ponto final ou coloca o seu ponto final, enfim. O ID, aqui o begin tabular deixa. E agora aqui dentro da chave começa a brincadeira. Começa a brincadeira aqui de programação da tabela, que a princípio parece bem maluco, bem estranho, né? Mas para quem já fez alguma tabela lá em HTML, já não está achando tão estranho assim. Porque quem já sabe fazer uma tabela em HTML já está até conseguindo ver algum padrão aqui nessa programação. Para o pessoal aí que já sabe bem HTML, até que não é tão maluco esse código. Mas para quem nunca viu HTML, nunca trabalhou com tabela lá em HTML, deve estar achando isso aqui muito estranho. Bom, a gente vai por partes. Esse Cs aqui, esse que está aqui entre parênteses, vocês têm que colocar a quantidade de C, que é o elemento que vai ficar centralizado, que significa basicamente isso. Poderia ser alinhado à esquerda, alinhado à direita, mas não. O nosso template é esse Czinho aqui. Então, todos as colunas serão centralizadas, né? Os dados, né, das células serão centralizados. Então, vocês vão colocar um C para cada coluna. Então, se sua tabela tiver 10 colunas, vocês vão colocar 10 Cs. Ok? Beleza. Então, toda a tabela também vai ter um top rule, um mid rule, um bottom rule. Todos esses aqui, essas macros, vão ter em todas as tabelas. O que é isso aqui? A top é a linha de cima, a linha lá de baixo e a linha que finaliza os atributos da tabela. Ou os menus da tabela, ou os títulos das colunas, né? Ou os títulos das colunas. Bom, então aqui o nome dos atributos da tabela, ou o nome, o título da coluna, né? Da coluna principal, né? A primeira linha da sua tabela teriam os atributos, né? O que significam aqueles dados ali, ó. Maria da Silva, João Souza, tudo aquilo ali significa o quê? Nome. O atributo nome, o atributo nascimento, o atributo documento. Então, todos os atributos vão ficar entre essa macro e essa macro aqui, que vai desenhar uma linha grossa e uma linha fina embaixo. Ok? Então,
como é que funciona isso? Tem que colocar esse textbf aqui, ó, que é o bold, né, que é o negrito do valor. Então, todo o título aqui os seus atributos da tabela estarão entre chaves, com o barra textbf, o nome do atributo, o nome da coluna, o que significa aquela coluna, e separado por um i comercial. Então, por exemplo, se eu alterar aqui, ó, x, y e z, recompilar, vai aparecer na tabelinha x, y, z como o nome dos atributos dessa tabela, ou o nome do título, o título das colunas, enfim, o que significa os dados daquela tabela, x, y e z. Muito bem. Então, com isso, nós temos que seguir esse padrão. E sempre no final dá um barra barra, esse barra barra aqui. Não é o barra barra normal, né? Ou seja, é o barra barra invertido, para quebrar a linha. Para falar, ó, finalizou a linha, e aí faça uma linha depois, uma linha aqui menos grossa, né? Então, isso aqui vai depender do template que vocês estão utilizando, né, no LaTeX, mas o padrão dos atributos da tabela é esse daqui. Essa macro, entre essas macros, você vai colocar todos os nomes dos atributos entre chave e com o textbf. Tá entre chaves justamente por conta do negrito, né, do comando negrito, que para ele conseguir fazer um negrito de alguma string, você tem que colocar a string dentro das chaves, né? Bom, e aí você separa com i comercial, ou seja, a cada vez que você encontrar um i comercial, significa que você mudou de coluna. Então você está nessa linha, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Assim que você encontra um i comercial, quer dizer que passou para outra coluna. E por aí até barra barra invertida, que é o fim da linha. Aí o mid-row vai fazer uma linha do início até o final, depois ele já faz a quebra de linha, e aí, ó, Maria da Silva tá aqui, e comercial, pulou para o próxima coluna, o dado da próxima coluna, e comercial, o dado, e por aí vai. E mantenha o padrão. Então, cada vez que mudar a coluna, tem o quê? Um i comercial, e no final, um barra barra invertida para sinalizar que terminou a linha. E pronto. Aí depois mantém esse padrão aqui, né? Finaliza o tabular, né? Finaliza o tabular. Fecha e abre a chave de novo para colocar a fonte e uma nota ou anotações, né? Uma coisa ou outra, não vai deixar as duas, né? Aqui é só um exemplo. Ou você usa nota ou você usa anotações. Uma ou outra. Então, porque quando eu faço esse colchete aqui, eu posso substituir por qualquer nome aqui que vocês desejarem, né? Legenda, enfim. Podem colocar um nome aqui, mas eu recomendo usar o nota, né? O nota padrão, mas pode colocar um nome de acordo com a sua tabela, pode ter anotações, sei lá. Você pode querer chamar de outro nome essa parte aqui de baixo. Nota, anotações. Bom. E aí, finaliza com uma chave mais o end table. Pronto. Então, é assim que faz a tabela. Ah, mas professor, é muito complicado, é uma tabela muito grande, é muito chato ficar fazendo esses i comercial aqui. Realmente. Por isso que existem o quê? Existem diversos softwares na internet, por exemplo, o tablesgenerator.com. Você pode passar sua tabela em Excel, importar aqui como CSV, enfim, tem diversos softwares que você passa lá o seu arquivo texto, você passa um arquivo de Excel ou um arquivo CSV, seja lá qual arquivo que é, ou
Você digitou lá no Excel, gerou um arquivo CSV no Excel e pronto, importa aqui, ou edita aqui na mão, né? Sua tabela, você pode digitar aqui na mão. Aí ele tem opções aqui para aumentar o número de linhas, número de colunas e gerar. Ele gera para você o código do LaTeX. Tomem cuidado, só tomem cuidado, porque tá vendo que aqui tá L, tá vendo? Ó, alinhado à esquerda, o nosso é centralizado. Então é tudo C, tá vendo? Então só tomem cuidado com isso. Onde vocês vão pegar os dados, certo? E manter o padrão lá do nosso template. Então, por exemplo, se eu quisesse levar essa tabela para lá, exatamente essa daqui, o que vocês teriam que fazer? Não precisa copiar esses begin table, não precisa pegar nada daqui. Pode comprimir aqui o espaço em branco também se quiser, né? Aí cada software, né, tem suas edições, aqui o Smart Output, então fica mais bonitinho aqui. Você pode copiar. Primeiro copia essa quantidade de C, né? A quantidade de C são 5. Leva para lá. São 5 Cs. Bom, se você quiser colocar aqui, né, em negrito, né, porque a gente tem que colocar em negrito os elementos da primeira linha. Então ele já coloca para você. Você copia isso daqui. Vai lá no documento. Cola aqui. Né? Cola aqui. Volta. Pega os dados. Pega os dados. Veja que a gente tem uma barra assim no final. Muito cuidado com isso, eu não esqueci da barra do final. E aí a gente recompila e dá uma olhada para ver se teve algum problema. Ó, funcionou. Beleza. Então, essa tabela aqui funcionou 100%, ficou arrumadinha, toda identada, toda organizada. Aí, quem quiser mexer o tamanho da célula, o espaçamento da célula, o espaçamento perfeito entre uma coluna e outra, aumentar o tamanho das linhas, aí também fica a critério de cada um, tá? Quiser fazer essas configurações, ok? Mas eu recomendo, faça primeiro o trabalho, faça o padrão primeiro, e aí se der tempo, vocês alterem essa parte visual, melhorar o visual da tabela, tal, né, o espaçamento, talvez, se quiser dar um espaçamento maior, mas aí são detalhes visuais apenas, aí varia de gosto, né, gosto de cada um, isso é subjetivo. Então veja que tem ferramentas para te auxiliar, né, nesse processo de criação de tabela, ok? Bom, então essa tabelinha aqui está pronta, está organizada. E agora vamos para o quadro. Bom, turma, o quadro ele é bem similar à tabela. Basicamente, o que muda é o layout, né? Veja, aqui temos o exemplo do nosso quadro. Então, finalizamos aqui a tabela, o exemplo do quadro. Como é que funciona o quadro? É similar, não é igual, é similar à ideia. Você vai ter lá o begin, quadro, HTB, vai ter o caption, vai ter o label, ou seja, vai ter o CPF dele, a chave primária, o identificador, né? O título com o ponto no final, não esqueça do ponto. Só que agora, veja bem, quando você der o begin no tabular, não vai colocar só o C. Você vai colocar essa barra em pé, né? Shift e barra invertida, no teclado ABNT2,
Normalmente é Shift barra invertida. Claro que vai variar de teclado para teclado, mas normalmente é Shift barra invertida. E aí gera esse, ó, ao invés de barra invertida, segura o Shift, ele faz essa barra em pé. Entre um sem o outro, justamente para falar que tem essa barra em pé aqui, igual lá na tabela não tem, né? O quadro tem. O quadro tem. E não precisa fazer isso para os demais elementos, porque o próprio template constrói isso. Só aqui mesmo que tem que colocar. Bom, então um H-line, né, uma linha horizontal, é diferente lá das outras macros, mas é similar. Então, deixa um H-line aqui, coloca os atributos em bold, né, em negrito, com text BF. E agora, cada vez que você colocar uma linha, lembrando que você pode utilizar lá a ideia lá do Tables Generator, de trazer para cá, né? Veja que o padrão agora é o seguinte, é barra barra e depois um espaço e H-line, porque vai ter a linha horizontal em cada uma. Em cada linha vai ter todas as linhas horizontais, então você tem que dar esses H-lines aqui, sempre no final da quebra de linha vai ter que dar um H-line. Então mantém o padrão, pode trazer para cá, né? Às vezes o próprio editor que você estiver utilizando, ele pode até gerar isso para você. Ó, H-line. Igual esse daqui ele gera já, ó. Quantidade de C, ó. Tá vendo? Basicamente depende do editor que você, ou do software que você estiver utilizando, ele te adianta a sua vida, o H-line tudo, então ele gerou meio que praticamente a tabela para você. Só cuidado para não copiar todo o código aqui e jogar para cima do template, porque o template tem algumas características próprias, tá? Então toma cuidado com isso, o que você vai trazer para cá. Então fique de olho, observe os elementos que são do nosso template. Por exemplo, o barra fonte, o nosso caption com o label. Então, cuidado para não só trazer tudo sem olhar o que você está fazendo. Tá? Toma cuidado com isso. Muito bem. Então, dessa forma, nós temos nossos dados dentro agora de um quadro. Né? Fonte final, autor, e pronto. Então o quadro vai ter só isso. Vai ter aqui o quadro 1, o título dele e a fonte embaixo e acabou. Pronto. Tudo certo. Dessa forma, assim como a figura, você não precisa preocupar nem com a numeração e também não precisa preocupar, sabem com o quê? Com as listas. Lista de quadro, lista de tabela, lista de abreviatura e siglas, sim, tem que fazer na mão. Lista de símbolos também. Sumário não precisa também. Então, lista de tabela, lista de quadro e lista de ilustrações, não precisa preocupar. Ele faz pra gente. Ele faz pra gente automático. Ok? Basta você colocar esses elementos, chamar no texto também. Se você quiser chamar tanto a tabela quanto a figura no texto, seja lá o que você está falando sobre aquela figura, aquela tabela. Por exemplo, você tem um texto, né? Você tem um texto aqui qualquer, e aí você quer chamar autoref tabela, por exemplo, qual que era o nome da nossa tabela aqui que a gente colocou? Tabela IBGE mesmo. Tabela IBGE. Então, um ponto aqui, recompilar. Vou clicar aqui, mandar aí para o texto. Tabela 1. Então você tem aqui o seu texto, né? E
a tabela 1, linkada inclusive. Hiperlink, com o hiperlink feito. Então veja que bacana que a gente tem, né? Então por isso, por conta desses identificadores, você não precisa ficar preocupado com a numeração. Acho que é quadro exemplo, né? O nosso quadro exemplo. Então, quadro 1, com hiperlink para o quadro, bem interessante, certo? Então, você tem tudo isso feito automático. Então, se você mudou uma tabela, colocou uma tabela nova, tirou uma tabela ou um quadro, fique despreocupado. O seu texto vai estar todo organizado, ok? Obviamente que se você tirou uma tabela, significa que você tirou também um comentário da tabela, né? Você tirou o texto da tabela, né? Ou melhor, tirou a referência da tabela também do texto. Mas o fato é que em todos os outros lugares que você manteve, eles vão ter a numeração atualizada para a nova numeração de acordo com o incremento ou decremento de de um novo elemento, certo? Muito bem, turma. Então, com isso, nós visualizamos aqui toda a parte de tabelas e quadros para o nosso template. Lembrando que alguns trabalhos vão ter algumas tabelas um pouco mais complexas, mas caso vocês tenham alguma dificuldade com alguma tabela, também podem me procurar. Existem algumas outras regrinhas. Vou lançar um outro vídeo, mas isso só para quem realmente tem tabelas mais complexas, que eu recomendo assistir. Quem tem essas tabelas mais simples assim, de tabelas comuns, né, onde você não tem, por exemplo, várias linhas aqui, ou seja, uma linha aqui e dentro, na próxima linha aqui, você tem duas linhas e essa linha aqui tem duas linhas anexadas à continuidade dessa linha. Então, assim, são tabelas que não são simples. Então, tem um pouquinho de diferença na hora de construir. Porém, eu vou fazer uma aula à parte, só mesmo para quem precisa dessas tabelas um pouco mais complexas. Aí depois eu vou lançar essa aula também de tabelas e quadros mais complexos, ok? Bom, turma, então nós encerramos essa aula. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Obrigado.